Outra pergunta. Na penúltima linha da fatologia, por que tanta gente tem dificuldade no ato de dizer escrevendo? Ocorre por falta de prática em escrever ou pela fobia em se expor? Ambas as coisas, viu? Que realmente você tem toda a razão. Escrevendo ou falando, a gente... Bom, falando nem sempre e escrevendo mais, você se expõe, não é? Quando você escreve verdadeiramente suas ideias, coloca no papel, você está se expondo. Então, a pessoa que não quer se expor, não tem segurança quanto às coisas que pensa e que coloca. Então, aí ocorre isso realmente. Agora, o ato de dizer escrevendo é simplesmente você dizer as suas ideias. Mas, em vez de dizer falando, você vai dizer escrevendo. Todo mundo pensa que é muito difícil escrever. Não é. É como está aqui um processo matemático. Ok? Então, assim... Mexeu comigo, Julieta. Quem? Mexeu comigo. Eu sei. Eu posso depois explicar por quê. Tá bom, depois você vai explicar. Então, assim, a pessoa pensa que precisa ter grandes elaborações, como é que ela vai colocar aquilo. Não é assim, não. É muito mais simples que isso, tá certo? Então, existem técnicas de escrita que levam você a dizer tudo o que você está pensando, de um modo muito natural, que você nem percebe o que você está fazendo, tá certo? E aí, quando você olha, o texto está pronto. Uma história. Na minha experiência, lá para trás, chegou para mim uma cliente, uma aluna. Não, mas eu não sei, está difícil, não sei escrever isso e tal. Eu digo, tá bom, me dê aqui. Peguei o lápis, o papel e disse, o que você acha sobre isso assim, assim? Ah, não, é por causa disso. E saiu falando. E eu disse, fala devagar, porque eu estava escrevendo rapidinho tudo que ela estava falando. Aí, quando ela terminou de falar, eu dei papel para ela. Está aqui o que você falou. Ela olhou e disse, está escrito. É isso que eu estou falando para você. Você tem que escrever aquilo que você pensa, da forma como você está falando. Depois, a gente arruma o que tiver que arrumar. Então, quando a pessoa é indagada e a pessoa tem um nível de interesse, a pessoa que é interessada pela leitura e pela escrita, naturalmente que ela sabe falar direitinho, não é? Não usa muita gíria, nem nada disso. Principalmente quando ela vai fazer um trabalho assim, ela sabe se expressar. Então, é dizer o que está pensando, vai sair mais ou menos já perfeito. Depois, em cima daquilo, faça uma revisão, trabalha-se o texto, mas as ideias já estão no papel, com muita tranquilidade. Quer que eu explique o processo matemático, aproveitando? Pode explicar. Tá bom. Como é o processo matemático? É uma técnica de escrita. Você pega um determinado tema. Se você for falar poluição, é um tema muito abrangente. Você precisa delimitar. Aí você vem trazendo. Tem poluição das águas, poluição do ar, poluição na Grande São Paulo, tem... Aí você pega um desses temas específicos, poluição das águas. Ainda é amplo, se delimita mais um pouco até chegar ao tema que você quer. Poluição na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Então, você começa a falar especificamente sobre isso. Muito bem, aí você para e pensa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer uma preleção, dizer tudo o que eu acho, simplesmente tal. Eu quero chamar a atenção do governo. Eu quero apenas informar, eu quero discutir. O que eu quero? Qual é o seu objetivo? Então, está lá o seu objetivo. Diante deste objetivo, você começa a pensar, o que eu vou dizer? Aí vai vir, inevitavelmente, uma série de ideias passando pela sua cabeça. Anote todas as ideias. Você não está escrevendo, fazendo redação nenhuma. Você está simplesmente anotando ideias. Anota tudo. Depois você vai arrumar aquelas ideias no próximo passo. Eu chamo isso de plano da dissertação. No próximo passo, você vai pegar todas as ideias e separar as ideias por blocos. Podemos dizer assim, você quer falar sobre as causas, as consequências e dar soluções para o problema, que é um problema ecológico. E todos os temas que são problemas podem, em síntese,
eles podem ser classificados dessa forma: causa, consequência e conclusão. A causalidade das coisas, né? Então, na verdade, quando você divide aquelas ideias, isso aqui é causa, isso aqui é consequência, isso aqui é solução, aquele bloco de ideias divididas já são os parágrafos. Não precisa ficar, o que eu faço, como é isso? Não tem isso. Então, ali você pega aqueles blocos de ideias, já são os parágrafos, ok? Tá. Só que agora você vai precisar fazer conexão, fazer a coesão entre uma ideia e outra, porque elas estão ideias soltas. Agora vamos conectar isso. Aí vai para os conectivos vários, e você vê qual é a relação de um para outro. Que relação tem essa ideia com essa? Que conectivo eu devo usar? Como é, portanto, além disso, apesar disso, e por aí vai. Então, você vai fazendo isso, juntando, e no final você tem o seu parágrafo pronto. Acabou. Entende? Aí, por isso que eu digo que é uma coisa mental, pensada, e é matemática. E está pronto. Você escreveu? É um processo matemático. E não é aritmético, mas é matemática de alto nível, porque a base é classificação e sistematização, Então. Que é o verdadeiro sentido da matemática, né? Muita gente pensa que matemática é só cálculo e aritmética, Não. Cálculo, né? É forma e estrutura. Então, é classificação, sistematização, é estrutura, mexe com a essência da matemática. Mas não deixa de ser um processo matemático. Não, é a essência da matemática. Um processo Isso que é matemática. Não é? O que você, dentro da sua experiência, percebe o que mais assedia as pessoas na questão da escrita? Eu tenho a impressão que é o medo dela escrever, porque ela não compreende o processo da escrita. É simples, é aquilo que eu falei aqui no princípio, não sei se você já estava aí. Não, acho que não. Não é? Que é o processo matemático. Se você entender o processo da escrita, você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada demais. Entende? Então, a pessoa ter aquela ideia de que escrever é difícil. Olha, o professor, há um tempo atrás, quer dizer, há muito tempo atrás, ele disse uma coisa aqui. Ele disse uma coisa na tertúlia. A tertúlia ainda era naquele salão verde lá. E está aqui, numa das primeiras páginas aqui do meu livro, sozinho, solto aqui, ele disse assim: as pessoas não escrevem porque pensam que não sabem escrever. Estão tão longe da escrita que pensam ser ela inacessível. Então, veja, quanto mais você teme, quanto menos você escreve, você deixa se bloquear, tá? Por esse assédio mental somático, você está muito longe da escrita, você tem medo, você não sabe, não entende o processo, não faz um esforço para quebrar esse bloqueio, não é? Então, você fica pensando que ela é inacessível para você, eu nunca vou conseguir. Julieta, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha essa condição de achar que eu jamais conseguiria escrever. Mas por quê? Tem alguma coisa a ver também, uma pontezinha com a matemática também. Porque a gente, quando pega um texto escrito, a gente acha que o autor já escreveu daquele jeito. Então, você senta para escrever e você tem a expectativa de já escrever o texto pronto. E eu tive a oportunidade aqui, quando cheguei em Foz do Iguaçu, com o professor Valdo. Ele uma vez me botou próximo dele durante 3 dias. E eu fui vendo que essa coisa que ele faz muito bem, de binômio, trinômio, polinômio, ele vai fazendo aquilo aos poucos. Primeiro, ele escrevia um texto. Aí eu me lembro que era a época que ele ficava o dia inteiro lá no holociclo. Aí ele ia almoçar. Quando ele voltava, ele já me dava uma outra cópia, completamente, não completamente diferente, mas assim, com mais detalhes do que aquela que ele tinha feito de manhã. Chegava no dia seguinte, ele já me entregava uma outra versão, e aí ainda discutia comigo assim, isso aqui, você não acha que isso aqui pode virar um binômio? Pode. Entendeu? Então ele não tinha colocado ainda daquela forma, aí na outra versão ele colocava. E com isso, o que eu aprendi com isso, né?
é que a gente não pode ter expectativa de chegar e escrever daquele jeito já comunicativo pronto. É aquilo que você explicou, tem que primeiro colocar tudo no papel. Então, eu acho que é falta de informação também. Na matemática também, há muito tempo eu já sabia disso, que também tem esse mesmo problema. O professor chega na sala de aula e já quer ensinar aquelas fórmulas para o aluno, fórmulas que levaram milênios para serem construídas, né? E o aluno tem que aprender de uma hora para outra. Tá certo? Então, tem essa questão da expectativa, de você achar que de um momento para o outro, você vai ser capaz de fazer aquilo. Não é e aí, assim. com isso, eu estou falando de mim, tá? Eu me achava incapaz de escrever, porque eu jamais podia imaginar que eu precisava de ficar dias em cima de um mesmo texto, burilando ele, entendeu? Eu achava que não, saber escrever era chegar e escrever. Olha só, por isso que a escrita de um livro Então, eu acho que demora tem essa tanto. expectativa também que é errônea da gente. Por isso é que a escrita de um livro demora tanto. Eu já estou no meu 3º livro e, assim, eu sentei, escrevi, botei lá todas as minhas ideias. Agora, eu estou no processo de arrumar. Voltei, desde o princípio de novo. Aí comecei a olhar e disse assim, não é assim. Isso aqui não está bom assim, não. Eu estou rearrumando. As ideias, o fulcro, aquilo que eu achava, está lá. Mas a maneira de falar para aquele público específico, porque também tem isso, não é? O público-alvo, a maneira de falar para aquele público, para aquela finalidade, para o meu objetivo, no caso, não pode ser assim. Eu tenho que ajeitar isso aqui, para alcançar de maneira assistencial, que é o meu interesse. Entende? Então, agora eu estou fazendo isso. Muito bem. Quando eu terminar isso, eu já escrevi lá na frente. Na revisão, verificar os queísmos. Porque aí o computador escreve assim no cantinho. Tem muito que nessa frase. Eu digo, tá certo, eu sei. Faz parte do processo, eu sei. Então, já bota lá, verificar o queísmo. Então, depois que estiver tudo posto dentro do meu jeitinho, eu vou voltar de novo lá do princípio. E começo a olhar. O que tem queísmo, como é que eu posso arrumar essa frase? Isso aqui eu não gostei, ajeita essa aqui, ajeita a outra, e vai. Tá certo? Então, o processo é esse, por isso um livro demora tanto a ficar pronto. Essa que era a minha pergunta, exatamente nessa... Tá ligado, né? Tá ligado. Na página 28, você trouxe em exemplologia 2 exemplos. Você falou aqui, dá uma olhadinha lá. Grafo, comunicação científica inicial, a escrita de paper. Grafo, comunicação científica proficiente, a escrita de tratado. Exatamente por aí é que eu queria te fazer a pergunta. Então, veja, qual é a característica, além da profundidade da pesquisa, que o escritor, autor, necessita adquirir? Você falou agora revisão, aprofundamento da pesquisa, alguma outra coisa para ele saltar do paper ou do verbete e ter uma proficiência para chegar no livro, nos calhamaços e no tratado. O que você sugere? É uma diferença enorme, né? Então, essa diferença leva tempo, é um processo, você vai galgando, tá? Se você quer fazer o tratado, se você quer continuar com a pesquisa e chegar lá, você vai estudando aquilo sem parar. Você entra na pesquisa, no assunto, no tema, e vai. E escreve sempre, e pensa sempre, e evolui sempre, tá? Você alcança a expertise, foi aquilo que eu falei ainda há pouco. Porque eu estava analisando aqui uma questão. Então, sobre a escrita, a pessoa acha que para escrever o livro já tem que estar tudo na cabeça, né? Então, ela não associa que tem que ter o tempo da pesquisa, que é o acréscimo. Com certeza. Para ampliar e encaixar. E depois que ela está escrevendo, no caso, esses livros aí, é porque eu conheço minhas vidas passadas, minhas coisas lá de trás, eu sei que isso aí para mim é muito simples. Então, na verdade, eu não preciso procurar muito nada, não. É tudo eu que sei, a minha prática, e a gente vai fazer. Mas esse outro, eu precisei, entende? Às vezes você começa a escrever, você para num negócio e diz, pera lá, mas será que é isso? Eu preciso verificar.
E lá vai você para aquilo ali, vai lá você para pesquisa para ver uma coisa ínfima aqui. Tá certo? Ínfima quer dizer, dentro do arcabouço enorme do texto. Então, mas não é ínfimo, pelo contrário. Né? É tão importante que você precisa atender. Então, isso tudo é processo, isso tudo leva tempo. Por isso é que para sair do paper até chegar ao tratado, encaixar na rotina, viu? Encaixar na rotina. Professora Julieta, parece-me que seu verbete está baseado em sua rica vivência, mas para que pudesse quebrar meu medo e insegurança na escrita, qual a bibliografia a indicar? Parabéns pelo esclarecimento. Estou aproveitando e me vendo durante toda a explanação. Opa, coisa boa. Tomara que você comece a escrever. Escuta. Ela quer bibliografia. Escuta. Aquilo que eu falei, tá certo? Não se importe muito. Parece uma coisa contraditória, né? Eu escrevi um livro sobre o assunto, há vários. Mas, escuta, você que vai iniciar, que tem medo de escrever, eu já vi vários casos de pessoas que depois me trouxeram, não, eu tenho esse livro, tenho esse sobre coesão, tenho esse, o livro estava todo marcado, e a pessoa impacável, ela não conseguia escrever nada. Não é isso, tá? Então, eu não sei se você está assistindo desde o princípio, eu vou repetir. Você tem uma determinada ideia na cabeça. Pega aquele assunto que está na sua cabeça e começa a falar a respeito dele, não é? Não, é isso, é aquilo outro. Primeiro de tudo, define o que você quer. O assunto é esse. Isso assim, é isto. Eu penso sobre ele isto. Escreva, vai falando. Daqui a pouco você senta, pega um papel e começa a transpor para o papel a sua fala. Começa de novo. Isto. E você vai falando e vai escrevendo ao mesmo tempo o que você está falando. Tá? Quando você olhar, na verdade, você já escreveu. Não tem nenhum processo diferente, nem aterrorizador, nada disso. Isso não existe. Tá? Então, com calma, com tranquilidade, primeiro fala o que você está pensando. Depois, passa para o papel, transcreve toda a sua fala, o que você falou. Fala de novo, repete devagar e vai escrevendo. É o primeiro passo. Você colocou a ideia no papel, ok? Depois disto, se você quiser partir para alguma bibliografia, aí você vai procurar textos que falem sobre... Não pega gramática, não, porque as gramáticas, elas vão te dar muitas normas, é tudo muito rígido, e você não precisa disso, nesse momento, não. Você pega livros que vai falar sobre processos da escrita, o que é a escrita, sobre coesão, coerência, as qualidades da escrita, sobre as maneiras de organizar um desenvolvimento de um trabalho, vai ler, se informar um pouco sobre o assunto, sem estresse. Depois é capaz de você voltar para o seu texto e olhá-lo com outros olhos. Você vai olhando e vai vendo o que eu preciso arrumar agora aqui. Tá certo? Em suma, é isso. Não fique muito presa, nem muito preocupada com bibliografia, não. Que olha... Foi embora ali. O Elcard fala muito, por exemplo, do processo de ler vários autores para ir lá no processo dele, né? Para ir adquirindo seu próprio estilo. Você acha que nesse caso, para essa pessoa, por exemplo, ela pode pegar um livro que ela gosta e copiar alguns trechos? Naturalmente, nada impede nada. A escrita é muito criativa. Ela pode fazer o que ela quiser. Tá certo? Tanto, eu estou dando assim, para a criatura que está com bloqueio, que ela quer escrever, que ela tem ideias e que não consegue pôr no papel. Colocou a ideia no papel. Agora, é claro que muita coisa envolve. É um processo criativo e aberto. A pessoa vai fazer assim, o que ela achar que deve, o que ela tiver vontade, ela vai criar em cima de uma série de coisas. Professora. Tá? Depois você. Letra B, professora. Queria te perguntar o seguinte, duas questões.
A primeira é que se você pudesse repetir aquela questão lá que o professor Valdo fala dessa questão que eu não anotei direito. As pessoas não escrevem por medo, como é que é a situação lá? Ah, sim. Você quer que eu diga devagarinho para você copiar? É. Ah, tá bom. A frase é do professor Valdo, tá? Assim, as pessoas não escrevem, escreva rápido, tá? Porque pensam que não sabem escrever. Ponto e vírgula. Estão tão longe da escrita que pensam ser ela inacessível. Ponto. Muito obrigado. E Então olha, as pessoas não escrevem porque pensam que não sabem escrever. Estão tão longe da escrita que pensam ser ela inacessível. Estou aqui seguindo a sugestão do meu filho. Leia agora direto. Então, li. Pronto.